Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Jesus. Quero aqui rapidamente agradecer a todos por estarem aqui, encarnados e os desencarnados também. E agradecer pelas contribuições que cada um de vocês dá à casa, principalmente agora nessa campanha que a gente iniciou, que é a campanha dos cobertores, tá? É uma campanha muito importante que visa aí arrecadar recursos para que a gente possa comprar os cobertores e entregar aos nossos irmãos que por hora passam pela situação de moradia de rua, que a gente torce sempre para que eles encontrem o caminho e sigam adiante sem a necessidade de estarem assim nessa situação difícil. É o que a gente sempre quer para todos os nossos irmãos. Então, a gente agradece a todos vocês pelas doações. Lembrando que a gente tem também uma rifa, tá? Que ainda está aí com bastante nomes. O valor de R$10. Então, todo o dinheiro ali arrecadado será revertido na compra dos cobertores. Tá bom? E rapidamente falando aqui dos cursos, a gente tem curso presencial aqui de terça-feira, de quinta-feira. Nós temos curso online também aos domingos, que a gente está retomando agora com mais força. Então fica aqui o convite a todos vocês que queiram participar. É sempre bom estudar e mais ainda quando a gente pode fazer entre irmãos, nessa caminhada nossa aí evolutiva, buscando melhorar cada dia. Convido a todos então para que a gente feche os olhos, que a gente busque na figura do nosso Mestre Jesus a elevação do pensamento, para que a gente possa aqui sentir a presença dos nossos irmãos de luz, dos mentores, da casa, do nosso mentor. Assim, com pensamento em Jesus, a gente vai sentindo a presença, a energia dos nossos irmãos e vamos nos deixando ser envolvidos por essa paz, por essa tranquilidade. E vamos aproveitar este momento para agradecer, primeiramente a Deus, nosso Pai amado, Pai querido, agradecer pelo amor, pelo carinho, pela dedicação que Ele dá a cada um de nós. Agradecer pela oportunidade desta encarnação, que estamos aqui matriculados nessa escola maravilhosa que é o planeta Terra, onde, apesar de tantas dificuldades e sofrimentos, somos sempre convidados a evoluir e a crescer, a trabalhar, a auxiliar. E em meio a tantas dificuldades, somos tão auxiliados pela espiritualidade, que nos inspira sempre a seguir o caminho do bem, a fazer as pazes com o nosso passado, buscando sempre transformar para que amanhã e hoje possamos ser melhores do que ontem. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos, que mostra a cada um de nós que tudo aquilo que Ele ensinou é possível sim de ser feito. Basta que tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda. E como nos diz Kardec, que tenhamos a vontade, um pouquinho só de vontade é o suficiente para fazer grandes transformações. E assim vamos ainda pedindo à espiritualidade que envolva o palestrante desta noite, nosso irmão Paulo, para que aqui ele consiga passar tudo o que ele se preparou, com muito carinho e com muita disciplina, para passar para todos nós. E assim, com o pensamento em Jesus, vamos fazer a prece então que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite. Estamos bem? Que bom, né? Com frio, mas bem, né?
O tema que nos traz aqui esta noite é um tema que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O título é A Fé é Mãe da Esperança e da Caridade. É sobre isso que iremos refletir esta noite. Eu convido a todos que reflitam comigo a respeito desses temas. Nós sabemos que existem diversas situações na nossa vida que às vezes fica difícil da gente se manter equilibrado, no controle. Muitas coisas costumam sair do nosso controle, nos deixa um pouco incomodado, foge da nossa expectativa. Então a pergunta que a gente deve fazer nessas horas é: o que fazer para se manter equilibrado diante de todas as situações que nós classificamos como dificuldades que a vida nos apresenta? O Evangelho é muito claro na resposta. A resposta é muito simples. O que devemos fazer? Nós devemos fortalecer a fé. Fortalecer a fé. Mas não uma fé simples, como a gente havia imaginado. Uma fé que gere confiança no futuro e nos impulsione à prática do bem, a agir no bem comum. É essa fé que efetivamente nos leva a apresentar um equilíbrio maior diante daquelas situações que nós classificamos como dificuldades, situações incômodas. Para muitos, a fé, quando a gente busca nos dicionários, a definição de fé é uma crença total e irrestrita em alguma coisa, em uma divindade, em alguém, a fé em si mesmo. Tudo isso é muito importante. A fé em si mesmo é importante. Que tenhamos fé em nós mesmos. Se nós não acreditamos em nós, dificilmente daremos o primeiro passo em busca daquilo que desejamos. É importante. Mas, habitualmente, associa-se a fé à questão da religiosidade. Então, comumente, nós somos levados a entender a fé como a crença em Deus. Mas o Espiritismo nos mostra que a gente precisa ampliar esse entendimento, não apenas a crença em Deus. Buscando nas raízes, a gente encontra o conceito que está embutido em fé, que vem do grego pistia, que significa crença, acreditar. Acreditar efetivamente. Então nós precisamos acreditar, de fato. Precisamos crer. E é importante lembrar que acreditar não é igual a crer. Acreditar é você entender uma verdade existente. Crer é você vivenciar essa verdade. Por isso, muitos acreditam que a salvação vem pela crença. Se for no entendimento da crença, da vivência daquilo que se acredita, ok. Agora, se o entendimento estiver na crença exclusivamente em aceitar como verdade, falta um pouco, está incompleta. Então, como eu disse, a fé traz esse conceito de crença, de acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Perfeito. Mas a fé também traz um entendimento de um conceito derivado da palavra em latim fides, que significa fidelidade. Fidelidade, confiança, adesão. Gravem esses termos. Fidelidade. Se nós somos fiéis a um princípio, nós não nos desviamos desse princípio. Vocês concordam comigo? Se somos fiéis ao princípio da honestidade, nós não cometeremos nenhum ato desonesto. Se somos fiéis. Se cometemos é porque ainda não somos fiéis. Ainda não estamos prontos.
Então, o conceito de fidelidade, de confiança, de crença, de vivência e de adesão. Adesão é estar junto, é compartilhar, é não se desviar, é ter aquilo como uma verdade que conduz a nossa vida. Agora a coisa muda de figura. Quando nós olhamos a fé com esses conceitos, não apenas na crença passiva e contemplativa de uma divindade, onde se espera que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa expectativa, e ficamos numa atitude de: se não aconteceu é porque Deus não quis. Não é assim. A fé, o Espiritismo nos leva à compreensão de que a fé é também ativa, ou seja, não é contemplativa, não é passiva. E o que vem a ser a fé ativa? É aquela que exige de nós ações, aquela que nos leva a agir em busca dos ideais que estamos objetivando. Por isso é que o Espiritismo nos diz que a verdadeira fé é aquela que gera confiança no futuro e nos impulsiona à prática do bem, a agir, a ação. A palavra transformação nada mais é do que uma ação para transformar. Evolução exige uma ação para evoluir. Percebam? Por isso Jesus diz: batei e abri-se-vos-á. É a ação de bater. É a nossa iniciativa. Buscai e achareis. É a nossa ação de buscar, é a nossa iniciativa. É agir no bem comum. E por falar em agir no bem comum, muitas vezes nós temos um entendimento equivocado de que agir no bem comum é de mim para o outro. Sempre. É tirar de mim e dar para o outro. É arrumar um jeito de beneficiar o outro. E aí muitas vezes a gente diz: olha, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, tenho os filhos pequenos, não tenho com quem deixar, ou então eu cuido de meus pais, são idosos, não posso deixá-los sozinhos. São desculpas. A gente age no bem comum, a gente age no bem ao próximo de diversas formas. A começar, principalmente, quando nós agimos em nós mesmos. Parem para pensar uma coisa. Eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho disponibilidade. Mas se eu trabalhar em mim, corrigindo meus defeitos, corrigindo minhas imperfeições, melhorando-me como ser humano, como criatura humana, como criatura que convive com outros, o meu entorno vai ser beneficiado. Todos aqueles que convivem comigo se sentirão melhores. Eu me tornarei uma pessoa melhor. Eu estarei trabalhando em meu benefício e também em benefício do próximo. Percebem? Essa é a importância de nós estarmos sempre conectados com o estudo do Espiritismo. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a interpretação da mensagem do Cristo. A doutrina espírita nos prepara para essa interpretação baseado na nossa reforma íntima, que é o que ela prega, é o que ela espera de nós. É o que Deus espera de nós. Que nós nos reformemos, que nós nos melhoremos. Reforma não é de um dia que se faz, vocês concordam? Quem já fez reforma em casa? Ou como a gente reza para acabar logo? Não. Não é verdade? Aquela poeirada, as coisas tudo fora do lugar,
acaba o dinheiro, não acaba a reforma. É um desespero. Isso é reforma. Não é da noite para o dia. Não é entrar de um jeito e sair de outro. É um trabalho intenso que exige de cada um de nós em nós mesmos. Mas percebam o quanto nós conseguimos melhorar os outros quando nós nos melhoramos. Se a gente para de reclamar, se a gente para de perseguir, se a gente para de implicar, parece que a família fica mais harmoniosa. O ambiente de trabalho fica mais produtivo, fica mais alegre. Né? Tudo que nos cerca apresenta melhora. E às vezes a gente ainda pergunta: o que será que aconteceu? Aconteceu que você está se transformando, está se melhorando. Por isso é importante o trabalho no bem, agregado com o conceito de fé. Porque a verdadeira fé está ligada ao amor ao próximo. A maior expressão de fé está no amor ao próximo. Mas espera aí, como isso? Amar ao próximo é uma coisa, e fé é fé em Deus. Temos que sair do conceito de fé de crença exclusivamente. É crença, é ação, é cumplicidade, é fidelidade, é adesão, é agir no bem comum, é ir em busca da melhoria, tanto da nossa melhoria quanto da melhoria daqueles que nos cercam. Isso é expressão de fé. E o Evangelho nos diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. A fé é efetivamente mãe da esperança. Por quê? Quando nós conhecemos o que o Espiritismo nos ensina sobre Deus, sobre nós, que fomos criados por Deus, se todos nós temos Deus como nosso Pai, o que somos uns dos outros? Quem tem o mesmo Pai é irmãos. Se somos todos integrantes de uma mesma família, da família universal de criaturas humanas, se eu olho para o próximo como um irmão, baseado no meu conceito de fé ajustado, agora que eu já entendo o que é fé, verdadeiramente, então isso me leva a desejar fazer por ele o que eu gostaria que fizessem por mim, caso fosse eu o necessitado. Eu deixo de olhá-lo com as diferenças, as desigualdades, para ver no próximo um indivíduo como eu, em busca do seu aprendizado, em busca do seu crescimento, enfrentando suas dificuldades. Por isso a gente tem opiniões diferentes. Não são divergências para nos levar à discussão ou ao antagonismo, simplesmente. São diferenças porque somos diferentes, pensamos, gostamos de coisas diferentes, agimos, falamos de formas diferentes. Nesse Brasil inteiro, quantas formas de falar nós temos de região para região? Quem já foi ao Nordeste, se pegar um nordestino falando rápido, vai ter dificuldade para entender. São costumes, são características, mas é exatamente como nós. Cada um diante da sua realidade. Então, quando nós deixamos de olhar, o dia que nós acreditarmos que efetivamente Deus é Pai de todos nós, nós olharemos o outro com um olhar diferente. Nós teremos mais compaixão. Nós não julgaremos, nós seremos mais condescendentes. Nós seremos mais indulgentes, como Jesus nos orienta. A indulgência, é o não julgamento, a não censura, é a compreensão, é a aceitação. Compreender não é compactuar. Que fique bem claro. Compreender o outro, aceitar as diferenças do outro,
não é compactuar com aquilo que o outro está fazendo. É apenas não se investir do cargo de juiz para julgá-lo e condená-lo. Nós não somos juízes, nós somos aprendizes na vida. E estamos todos caminhando na mesma estrada. Por isso, a fé é mãe da esperança, porque se eu creio que Deus é Pai de todos, se eu creio na vida eterna, e tenho fé, não existe dor eterna. Tudo passa. Tudo tem um porquê. Tudo está ajustado à misericórdia divina, à justiça divina. Então essa esperança, na verdade, ela é uma confiança consciente de que Deus guia as nossas vidas, baseado no seu amor e no seu critério de justiça, que é a misericórdia divina. Então a esperança deixa de ser uma expectativa também contemplativa e passiva e passa a ser uma confiança consciente de que o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que está programado para acontecer, é o que de melhor está reservado para mim, cabendo a mim agir em busca de melhorar esse quadro. Ninguém que fica doente vai dizer, não, eu não vou tomar remédio porque estou doente e eu preciso passar por essa doença. Fazemos isso? Capaz. Principalmente homem. As mulheres que o digam, né? Mulher tem dor, tem um punhado de desconforto e está lá limpando, fazendo, cozinhando, lavando. O homem tem uma dor de cabeça, parece que quer se internar na UTI, para não ser perturbado por ninguém. Então, nós sempre vamos em busca de um conforto, de uma melhoria física. Precisamos buscar essa melhoria espiritual. A fé, a crença. Gente, a Organização Mundial de Saúde já atesta que a fé contribui positivamente, a crença contribui positivamente contra doenças do corpo físico, do corpo biológico. Problemas cardíacos, infartos, problemas de insônia, problemas de AVC, diabetes. Olha quanta coisa. Por quê? Porque a crença é a esperança, quando bem interpretada, como dizemos. É a esperança e, acima de tudo, a confiança consciente de que aquilo é o melhor. Aquilo vai passar e Deus não nos desampara. A fé é mãe da caridade? Sim. Porque, como eu disse, se eu olho para o outro, se eu entendo que Deus é Pai de todos, se eu entendo que todos nós estamos na mesma caminhada, com o dever de nos auxiliarmos, independentemente de que situação nos encontremos, se precisamos uns dos outros. Vocês já tentaram viver sozinhos? Sozinho, sem nada? Oh, tristeza. Difícil. Nós não fomos feitos para viver só. A solidão, às vezes é boa companhia, mas nunca é boa conselheira. Às vezes precisamos ficar só, para que a gente repasse algumas coisas, reveja algumas coisas, reconsidere algumas coisas. Mas somos seres sociais, nós precisamos viver em sociedade, nos auxiliando. É isso que é esperado de cada um de nós. Se essa é a visão que eu tenho a partir do momento que eu considero Deus efetivamente o Pai de todos, então eu não quero ver ninguém sofrer. Eu não quero ver o meu próximo sofrer. E quando a gente fala em próximo também, é um outro cuidado que precisamos ter. Lamentavelmente, recentemente tivemos aí na Venezuela um terremoto que foi desastroso para muitas pessoas. Muitas pessoas foram a óbito por conta disso.
Quando a gente tem enchente, deslizamentos e tudo mais, famílias desabrigadas, surgem caminhões de doações, de ofertas. E a gente contribui porque acha que está fazendo uma caridade legal. Para quem você nem conhece. Isso é mais fácil. E aquele que está ao nosso lado? Aquele companheiro difícil, aquela companheira exigente, aquele filho que de vez em quando tira o nosso sono, aquele amigo do trabalho, o vizinho, o chefe. Esses são próximos também. E mais difícil. Mais difícil. Portanto, quando a gente fala que a fé é mãe da caridade, não é apenas a caridade material, mas também a caridade moral. Porque aquele que não tem como contribuir com nada, faça uma oração, faça uma boa vibração para a pessoa, você está contribuindo e muito. Não existem tratamentos à distância, através de orações? Faça a sua oração à distância para a pessoa. É uma forma de ser caridoso, de contribuir positivamente. Por isso que a fé, na verdade, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive a esperança e a caridade. Quando temos essa visão, esse conceito, esse entendimento, essa compreensão de fé, não apenas na crença e na expectativa de que tudo se resolva sozinho e de acordo com a nossa vontade. Precisamos conhecer a nossa história, precisamos saber o que somos. Não conseguiremos saber exatamente nessa encarnação quem éramos, mas quem somos nós sabemos. Nós conhecemos nossas tendências, conhecemos nossas inclinações. Por aí a gente já tira uma leve conclusão de quem fomos. Se hoje eu tenho pensamentos negativos, desejos negativos de vingança, de rivalidade, de maldade, hoje, com tudo que a gente já conhece, com tudo que nos é ofertado, com um ambiente como esse, onde a espiritualidade trabalha dias e dias preparando cada cadeira onde vamos nos sentar, o ambiente de cada um. E nós ainda temos essas tendências, dá para ter uma ideia de quem fomos no passado, não dá não? A gente só melhora. A gente não piora, a gente só melhora. Se hoje está ruim, imagina o que fomos. Mas isso não é importante. Porque o Espiritismo não espera de nós, assim, vamos entender dessa forma. A proposta do Espiritismo não é a perfeição imediata, é um aperfeiçoamento contínuo, que exige esforço, empenho, dedicação, constância. E isso equilibrado pela fé. A fé como crença, como fidelidade, como adesão, como confiança, na certeza de que o melhor está acontecendo conosco e cabe a nós fazer a nossa parte. Cabe a nós darmos um passo sempre em busca do objetivo que nós estamos almejando. Portanto, meus caros, é muito importante que nós façamos uma substituição. Substituição é uma ação para substituir. Então a gente começa praticando a substituição daquele de que Deus me dê isso, que Deus me faça aquilo, que Deus resolva isso por mim. Vamos substituir tudo isso por que Deus nos permita observar, identificar as oportunidades e as possibilidades de utilizarmos os recursos que nos foram disponibilizados
nessa presente encarnação, para que modifiquemos o que queremos, busquemos o que desejamos, atinjamos o resultado que estamos buscando, estamos desejando. Que Jesus nos abençoe, espero que tenhamos uma boa reflexão a respeito e estejamos sempre confiantes no futuro, na justiça, no amor, na misericórdia do Pai Celeste. Boa noite a todos.